Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo nós vamos tratar da quiralidade na natureza. E também nós vamos brevemente abordar a questão da quiralidade, da sua importância na produção de medicamentos, ok? Então, bem-vindo ao vídeo. Veja, aqui a quiralidade na natureza. A gente observa, por exemplo, muitos organismos com assimetria, né? Com assimetria em partes do seu corpo. Inclusive nós, né? Nós seres humanos somos assimétricos, né? As nossas mãos, os nossos pés, os nossos rins, os nossos pulmões, né? Então são estruturas assimétricas. As moléculas que constituem as proteínas, os aminoácidos que formam as proteínas são assimétricas, né? Nós vamos ainda voltar a observar com atenção essas moléculas ainda no nosso estudo de isomeria, né? Os açúcares, eles também são assimétricos, enfim. Então nós temos essa assimetria presente no nosso corpo. E uma coisa curiosa é que os compostos assimétricos, os compostos quirais, né? A gente diz que eles são opticamente ativos, eles desviam o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Isso, assim, do ponto de vista físico, não tem muita importância, né? Porque se a gente for observar no laboratório, esses compostos só se diferenciam por isso. Por um desviar a luz para um lado e o outro desviar a luz para o outro, né? Mas as suas propriedades químicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, né? Se você pegar um composto levógero e o destrógeno da mesma substância, você vai ver que eles terão as mesmas propriedades. Quimicamente, eles reagem também do mesmo jeito. Agora, quando eles entram no organismo, aí é que é diferente, porque o nosso organismo ele vai ter preferência por uma das moléculas, ou a levógena ou a destrógeno, tá? Então, como é que isso acontece? Talvez seja um dos grandes mistérios da ciência, tá bom? Muito bem, então você vê aqui na natureza, por exemplo, esse animalzinho, que é um molusco, né? Colorido, né? Muito comum. No entanto, veja que as listras coloridas dele é uma das características da espécie. Todos eles vão ter as listras se formando à medida que ele vai crescendo, né, na sua concha, né? Essas listras vão aparecendo e sempre com giro na mesma direção, né? Se um pesquisador tiver lá, encontrar um moluscozinho desse com as listras se formando na direção oposta, pode saber que ali tem um mutante. Porque o saudável, o normal, sempre vai ter as listras se formando num sentido, né? Num sentido, tá? Preferencial. Isso você vê no mundo vegetal também, né? Então você vê aqui a lenícera, é uma trepadeira, né? E ela é levógena, a gente poderia dizer. À medida que ela vai subindo, ela sempre sobe fazendo curvas para a esquerda, por incrível que pareça. Então o brotinho vai crescendo e já vai torcendo para o lado esquerdo. E ele vai se enrolando, né? Ali nos troncos, na cerca, enfim, sempre para o lado esquerdo. O contrário acontece com a Convolvulus arvensis aqui, que também é uma trepadeira, só que ela vai subindo sempre pela direita, né? Assim, são coisas curiosas que ocorrem na natureza, né? Isso ocorre com os animais, isso ocorre com os vegetais, essa preferência por um sentido, né? Ou levógeno ou destrógeno, né? E muitas vezes estas características macroscópicas que se manifestam nos organismos, elas são resultado daquilo que ocorre a nível celular, né? Porque as moléculas também são quirais. As moléculas também são quirais. Então você vai ver no nosso organismo as nossas proteínas sendo construídas sempre com aminoácidos levógenos. Os nossos aminoácidos, que formam as inumeráveis proteínas que nós temos no nosso corpo, sempre são levógenos, né? Você pode ingerir lá um coquetel de aminoácidos, destrógenos e levógenos misturados, que o teu organismo vai selecionar as moléculas levógenas para construir as proteínas. Como isso é feito?
isso é um mistério, como eu disse, um dos grandes mistérios da ciência, né? Então, outra coisa curiosa é que do ponto de vista químico, como eu disse, físico, as moléculas elas são iguais, né? Porém, o nosso organismo percebe a diferença, né? Entre a que desvia a luz para o lado direito e a que desvia a luz para o lado esquerdo, ou seja, entre a levógera e a destrógera. Então, você observa aqui, isso aqui é a carvona, né? Então, aqui tem a R-carvona e a S-carvona. Nós ainda teremos uma aula em que eu falarei desse S e desse R, né? O que significa, tá bom? Mas nós já sabemos que o que acontece? Ele tem um carbono quiral, esse composto, né? Tá aqui o carbono quiral, tá certo? Olhem só, aqui você tem esse grupo, certo? Aqui, ó, CH2 aqui, né? Aqui CH3, né? Aqui você tem o H e aqui você tem esses grupos. Observe que aqui, ó, para ser quiral, os 4 ligantes precisam ser diferentes, certo? Muito bem, então aqui, ó, esse grupo já é diferente desse. Mas aqui, professor, não serão iguais? Olha só, veja, deste lado aqui, vindo para cá, nessa direção, eu tenho aqui CH2, tá? E nessa direção eu também tenho CH2, certo? Também tenho CH2. Só que, vindo para cá, aí eu tenho o quê? A nossa carbonila. E aqui eu tenho um H, tá? Então você observa que vindo para cá, ó, é diferente daqui, tá certo? Então esse carbono, ele é um carbono assimétrico, ele é um carbono quiral. Isso fará com que esse composto apresente uma imagem especular diferente dele, apresente isomeria óptica, tá? E aí o que vai acontecer? Um será levógero e outro será destrógero, né? E, como eu disse, quimicamente eles são parecidos, mas fisiologicamente eles são diferentes. Tanto é que se esse composto cair nas células sensoriais do seu nariz ou da sua língua, você vai perceber o quê? O sabor e o cheiro da hortelã. E este aqui, que é a sua antípoda óptica, né? Você vai sentir o cheiro do cominho, aquele tempero utilizado aí pelos chefes, pelas donas de casa, pelos donos de casa, tá certo? Então veja que fisiologicamente são diferentes, né? Outro caso que já tínhamos até mencionado é o caso do limoneno. Então você tem aqui o limoneno, ó, esse é o carbono quiral, né? Olha só, aqui tem um hidrogênio, certo? Tem o hidrogênio, tem esse grupo aqui, ok? E tem aqui, ó, por esse lado tem o H2, né? Aqui tem H2, certo? Só que desse lado aqui eu vou ter H2, certo? Mas aqui eu só vou ter o quê? Um H, né? Então veja, ó, CH2, 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 CH, né? Então veja que deste lado é diferente deste lado. Então ele tem 4 ligantes diferentes. Ele tem o hidrogênio, né? Tem o hidrogênio, tem este grupo e este grupo, tá? Então, se ele tem carbono quiral, significa o quê? Que ele vai ser opticamente ativo, que ele vai ter uma antípoda óptica, um composto, nesse caso ele vai desviar para a direita, né? Esse composto aqui, ele é destrógeno e esse aqui é levógeno, né? O nosso organismo distingue coisas que não aparecem aqui, né? Por exemplo, as células sensoriais do nosso paladar e também do nosso olfato vão identificar no destrógeno a laranja e no levógeno o limão, né? Que interessante, né? Que mais? Aqui nós temos os aminoácidos, como eu disse, os aminoácidos sempre serão levógeros, os aminoácidos que constroem as nossas proteínas, né? Isso aqui é um aminoácido, aqui o grupo ácido, certo? Ó, C-OH, o grupo ácido. Aqui tem o hidrogênio, aqui tem o grupo amino, tá? Então veja que esse aqui é o nosso carbono quiral. No caso dos aminoácidos que constroem as nossas proteínas, eles sempre serão levógeros. Eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar uma outra coisa interessante aqui com relação à questão dos aminoácidos, né? Que é o fato de aqui a ligação peptídica, né? Entre
que vai acontecer entre dois aminoácidos, né? É uma reação importante que você precisa conhecer, né? Que acontece entre o grupo ácido de um aminoácido e o grupo amino do outro aminoácido, né? Então veja, aqui quem é que vai reagir? É o OH, né? O OH de um aminoácido, né, da carboxila, vai se unir a um hidrogênio do grupo amino, né? Então eles vão formar aqui H2O, né, que vai acabar saindo a água na reação, e este nitrogênio vai se grudar nesse carbono aqui, formando uma coisa que a gente chama de ligação peptídica, né? Então esta é uma reação, né, que vai acontecer com liberação de água, né? A gente diria que é uma reação que é desfavorecida pela água, porque ela libera água, né? Só que uma das teorias para a origem da vida propunha que as reações de formação dos primeiros organismos teria acontecido no mar, né? Teria acontecido nos oceanos, numa sopa orgânica lá. Só que esta reação, que é a reação de formação da proteína, né, através de inúmeras ligações peptídicas, não é uma reação que é favorecida pela água. Por quê? Então não daria para acontecer no oceano, né? Não dá para acontecer no oceano, porque, na verdade, as proteínas em contato com muita água, elas vão hidrolisar, elas vão se quebrar. Você tem uma proteína, ela vai se quebrar em aminoácidos, e não o contrário, né? Então, foi feito um experimento que ainda aparece em alguns livros de biologia, mostrando que realmente a vida teria surgido dessa forma, porque aminoácidos haviam sido produzidos em laboratório. Na verdade, ali foram produzidos realmente aminoácidos, mas na sua forma racêmica, né? As duas formas, a destrógera e a levógera. Só que os aminoácidos que estão presentes na vida, eles são levógeros, né? Eles são levógeros. Como é que se separariam? Se separariam para formar as primeiras proteínas, isso dentro do oceano? Como é que eles se separariam se eu tenho lá uma mistura racêmica de aminoácidos? Então essa teoria com relação a esta questão, ela tem aí esse problema para ser resolvido, né? Muitos já até abandonaram, estão pensando em outra proposta, né? Mas veja, essa reação, ela não é favorecida pela presença da água. Então, formar proteína dentro do oceano primitivo não vai rolar, por causa justamente de que na ligação peptídica a formação de água, né? A liberação de água, portanto, pelo princípio de Le Chatelier, a presença da água vai deslocar a reação no sentido contrário, né? Muito bem. Outra coisa interessante é a questão da isomeria e a produção de medicamentos. A maioria dos medicamentos apresentam quiralidade, apresentam carbonos quirais, né? E isso é uma questão muito séria, né? Por quê? Porque o nosso organismo, como eu já coloquei, ele identifica a forma destrógera e a forma levógera. E às vezes apenas uma das formas do composto tem ali propriedades interessantes, propriedades fisiológicas, né? Propriedades fisiológicas. Então, na verdade, como é que se dá isso daí, né? Existe aqui esse esqueminha mostrando o seguinte. Então você vê, aqui é um composto quiral, né? Tá vendo? Ó, carbono quiral, né? Com 4 ligantes diferentes. E esse composto quiral, ele vai interagir com o nosso organismo através de centros quirais. Né? Então veja que nós temos aqui os receptores quirais, né? Que vão receber determinadas estruturas com determinado formato, né? É aquele sisteminha que a gente estuda em biologia, né? Que é o sistema chave-fechadura, né? Tem que ser a chave certa para encaixar naquele receptor correto, né? Se tiver uma falhazinha ali, já não dá certo, né? Então veja da importância também da estrutura molecular
das estruturas, né? da geometria das moléculas, né? Eu me lembro que quem está estudando no primeiro ano, as pessoas falam assim, professor, para que serve isso? Por que eu tenho que estudar a forma da água, a estrutura, não sei de quem, mas é tetraédrica, é angular. Pois é, né? Por causa disso, né? Porque veja que se eu tenho um receptor quiral que vai receber o vermelho, o azul e o amarelo, né? Se eu tenho a imagem especular da molécula, não vai se encaixar nos receptores, né? Então a molécula, a antípoda óptica, né, não vai servir, né? Se é para receber a levógera, só vai entrar a levógera ali. O contrário também, né? Bom, aí aqui tem outro esquema, né? Que então existe uma incrível especificidade. Uma incrível especificidade. Então, nesse aqui mostra com mais clareza. Imagine que você tem aqui uma proteína, né? Que vai carregar esse composto, que é um medicamento, do sangue lá para um órgão aonde ele precisa agir, né? Imagine que seja um remédio para o fígado. Ele precisa agir lá no fígado, ou ele precisa agir na tireoide, né? Enfim. E aí o que vai acontecer? Tem uma proteína que vai se encaixar, né? Olha, vai se encaixar, tem o formato adequado para se encaixar com aquela molécula. Então ela vai pegar aquela molécula e vai conduzir até o órgão específico onde ela precisa agir, tá certo? Então a imagem especular daquele composto, olha, isso aqui é a imagem especular desse, ó, tá vendo? Ó? Então veja que aqui, olha só, a proteína que vai carregar, né, que vai ser a transportadora do medicamento, aqui não tem um encaixe para o azul, tá vendo? Ó? Tem um encaixe para o amarelo, tá? Então ela não vai carregar o medicamento lá pro órgão para que ele possa agir. Veja, isso é uma situação, né? Isso é uma situação. Às vezes, o que pode acontecer com um medicamento quiral, né? Em que uma das formas... Então eu posso ter uma das formas agindo apenas, né? Então se eu tomar a mistura racêmica, que é como em geral os medicamentos são produzidos num primeiro momento, já que quimicamente falando, produzir esta molécula ou esta gasta-se a mesma energia, né? Tem a mesma cinética, tem a mesma... o mesmo gasto energético, portanto, os caminhos para eu produzir esta molécula ou esta dá no mesmo, tá? Quimicamente falando, então normalmente é fácil você produzir o racêmico, a mistura racêmica. Muito bem. Agora, se eu produzo a mistura racêmica de um medicamento, né? E eu tomo esse medicamento, mas só uma das moléculas é remédio, e a outra não faz efeito, não tem problema, tá certo? Então a primeira situação é uma só das moléculas fazem o resultado que eu quero, agem como medicamento. Essa é uma opção. A segunda opção é que tanto a molécula como a sua imagem, elas atuam, né? Elas atuam. E elas podem atuar fazendo bem, né? Uma agindo favorecendo a outra. Isso também é possível. Então, esse receptor não se encaixa, mas vem um outro que se encaixa, se não leva para o órgão específico leva para o outro, mas ali agindo no outro acaba ajudando aquela molécula lá, por exemplo. Então, imagine que isso aqui é uma molécula para o fígado, essa não age no fígado, mas age lá na tireoide. E a ação dela na tireoide ajuda a ação dessa lá no fígado, entende? Então, é possível que as duas moléculas sejam úteis para o seu organismo como remédio. Uma ajude a outra a funcionar bem, né? A cumprir o seu papel. Essa é a outra opção. A terceira opção é que uma atue favoravelmente, ajudando, cumprindo ali o seu papel como medicamento, e a outra tenha um efeito tóxico, danoso, prejudicial. E aí, neste caso,
aí eles precisariam ser separados, né? Precisariam ser separados, tá? E aí o caso bem conhecido, que qualquer um que for falar desse tipo de assunto vai mencionar, é a questão da talidomida. A talidomida foi uma molécula, né? Não foi, ela é uma molécula, mas ela foi muito utilizada para enjoos das mulheres grávidas, né? Então ela realmente agia anti-enjoo, só que, o que acontecia? Com o tempo foram percebendo as crianças nascendo sem braços, né? Nascendo sem os braços, porque a talidomida era tomada na sua forma racêmica, né? Era tomada na mistura dos dois enantiômeros, só que um fazia bem, um agia tirando o enjoo das mulheres, e a outra molécula, a outra forma era teratogênica, ou seja, causava deformações, né? Então foram muitas as crianças, inclusive aqui no Brasil, que nasceram com essas deformidades físicas, porque uma molécula agia fazendo o bem, mas a outra era tóxica e fazia o mal. Então essa é uma outra opção. Na verdade, a talidomida ela continua sendo útil, ela tem aplicações, né? Só que é claro que mulher grávida não tem como tomar, né? Porque aí ela causaria essas deformações nas crianças, tá certo? Então a gente agradece a sua vinda até aqui nesse vídeo e nós aguardamos você no próximo. Grande abraço.